igual a qualquer outro dia. Não imaginava a experiência que eu teria. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Os olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levanta. Aliança de amor. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho, e eu quero antecipadamente já agradecer as felicitações. A semana passada foi o meu aniversário. E eu fiquei assim impressionada com a quantidade de pessoas que profetizaram uma palavra de bênção, tiraram um instantinho para dar os parabéns. Muitíssimo obrigado. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sua família. E eu sempre falo pro Paixão, no meu aniversário eu amo que me digam Deus abençoe. É o dia que mais eu recebo Deus abençoe, Deus abençoe. Eu falei que eu queria chegar a 200. Eu cheguei a 182, eu contei, mas acredito que eu passei, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma alegria estarmos aqui em mais um programa falando do dia a dia da família. E há poder nas palavras, né? Certamente. Então, receber a bênção de todos os irmãos, abençoar, né? Pode me abençoar. Isso é uma alegria, O porteiro falou, parabéns, dona Catinha. Eu falei, faltou falar, Deus abençoe. Aí ele falou, Deus abençoe. Eu falei, parabéns, só parabéns, porque não tem graça, né? Tem que ter o Deus abençoe, né? E agora, mais experiente, né? Mais linda. Experiente, olha, né? Que dissesse mais velha, né? Não, linda, experiente. Né? Eu tinha um pastor amigo nosso, hoje é falecido, pastor Minose, saudoso. Sim, pastor saudoso Minose. Pastor Minose. Ele falava que a mulher não tem uma idade certa, ela tem uma certa idade, né? É bom que continue assim, né? É bom, melhor que seja dessa forma, né? Então, é uma alegria estarmos com vocês nesta tarde. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão, essa aqui é a minha amada Catinha. Agora com 5.5? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Não tem, né? 5.5, de trás para frente é a mesma coisa. É verdade, olha só. 5.5. E é linda, né? É bom, né? Falar ainda a idade, bem, né? Aí as pessoas falam, nossa, não sabia. Nossa, parece 60, quer quebrar a cara da pessoa, né? Mas
Amém. E é uma alegria estarmos com vocês. Dessa mesma alegria, espero que vocês estejam nos seus lares também, usufruindo da paz, da graça, da bênção e da alegria de Deus nesse convívio do dia a dia em família, né? Para aqueles que estão nos assistindo ao vivo, né? Alegria estarmos interagindo com vocês, mas aqueles que nos assistem depois na gravação, Sim, através das nossas né? redes sociais, estejam divulgando entre os colegas, os amigos, e é muito importante você deixar o seu joinha, né? Porque isso faz com que a gente identifique, né, a satisfação e venha a ter um empenho maior e estar trazendo novidades ao programa, né, querida? Com certeza. Me perdoe, né, que eu tô com essa tosse que ela vem repentina. Persistente, né? Persistente, meu Deus do céu. Tinha ido embora, agora tá por aí, É só né? mudar um pouco o tempo, A gente né? tem que ir pro Nordeste, né, amor? Meu Deus, você tá no Nordeste, na praia, tomando água de coco. Ninguém tá com tosse, verdade. ninguém tá com o nariz correndo, nada disso, Os né? nossos amigos lá do Nordeste, né? Nossos queridos de Jampa, pastor Alex e a Joelma. Deus abençoe. Um beijo grande pra vocês. Continue em oração. Todos né? os irmãos, né? Aos queridos também que sempre nos assistem lá de Pernambuco também, né? De Recife também. Sim, um abraço a essa terra maravilhosa. E aqueles de Alagoas também, que sempre estão conosco, e todo o Nordeste, né? Com certeza, é sempre muito bom. É que a gente tem um carinho muito especial. Meus pais são da região de Campina Grande. Sim. Eu tenho parentes em João Pessoa, em Recife. E é um lugar muito lindo, Verdade. né? Eu também tenho parentes lá em Fortaleza. Meu paixão também. Em Sobral também, cidade Mas por do enquanto Ceará. a gente está aqui no frio e tem que ir. E glória a Deus por isso, né? E como a gente sempre fala dos assuntos que dizem respeito à nossa família, nós fizemos o que nós vamos trazer hoje, talvez na próxima semana, é fruto de pesquisa. Nós fizemos Muito interessante. uma pesquisa tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu nem coloquei as fontes, porque como é São mais diversas, de uma, né? só que, por incrível que pareça, a gente estava conversando isso, elas se... assemelham. Elas identificam os mesmos pontos, né? Isso, elas se complementam. Se complementam. Elas identificam os mesmos pontos, as mesmas necessidades, e apesar de serem em países diferentes, que nem a Catinha citou, nacional, aí prova que o relacionamento e a humanidade pecam no mesmo ponto, né? Erramos nos mesmos pontos primários. Nos mesmos pontos, né? Nós vamos falar sobre os grandes desafios do casamento moderno. A propósito, nós começamos uma nova turma do curso Aliança de Amor e teve casal querendo, mas não tinha mais vaga. E as pessoas, a gente percebe isso, que as pessoas estão se interessando. Sim. Se interessando por quê? Porque existem dificuldades. Sim, né? Exatamente. Dificuldades que são latentes e são identificadas, às vezes, numa apresentação, num bate-papo. Sim. Basta o quê? Ter um interesse de estar verificando essas necessidades, né, minha querida? E como a gente sempre fala, a gente diz que muda o endereço, muda o CEP, né? Porque as dificuldades são muito parecidas. Muito. E a gente começa questionando, como que você tem cuidado do seu casamento? Se você está namorando, se você está noivo, como você tem cuidado da pessoa que Deus colocou para amar? Se você pergunta isso para a pessoa que está começando o casamento agora, ou aqueles que estão a caminho do casamento, existe todo um processo de dedicação, de cuidado, porque estão se conhecendo, estão caminhando para o casamento. É impressionante quando você pergunta para um casal novo, ou que está em vias de casar-se, e conversa com um casal que já está junto há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Parece-me que depois que casa, você perde muita coisa daquele encanto, do namoro. E você pode falar, mas isso é lógico, já estou casada há 10 anos, 15 anos, imagina, né? Nossa, se tem alguma coisa, é um evento. Não. A gente tem que partir do princípio que o casamento precisa ser a continuidade do namoro. Então, o que você fazia no namoro, a ideia é que você permaneça no casamento, no sentido de cuidado, de atenção, de carinho, de uma forma mais aprimorada. Eu posso até exemplificar com 2 pontos que se associam. Sim. O queijo e o vinho. Perfeito. Tá? O queijo, de mais tempo ele passando por um processo de cura, e assim o vinho passando por um processo de guarda. O vinho de guarda. Mas você pensa que simplesmente largam lá e deixam, esquece não. Tem até aquele momento que regula a temperatura, até aquele momento que vira
a garrafa para ele ter, sabe, aquela guarda completa do líquido, para que ele só não fique num ponto. O queijo Sim. também, eles vão virando, sabe, com cuidado, Sim. vira-se de um lado, do outro, às vezes muda a prateleira. Então você vê que são cuidados. Então, Não tá largado, o né? casamento é assim, querido, não está largado. Não é verdade. simplesmente você casou, está tendo uma companhia de alguém e agora, agora não preciso investir, não preciso fazer mais nada. Não, tem esse cuidado constante para que os anos cheguem, os anos passem e você venha usufruir do melhor desse relacionamento pelo cuidado que você teve com o outro, né? Porque você falou o que é o certo fazer, mas se deixar largado, fica largado, né? A gente dá sempre uma ilustração, o paixão ele foi um pouco mais refinado e cabe muito bem. Agora imagina uma planta que você não cuida, que você não rega, não tira ervas daninhas, não aduba, ela tende a morrer. Sim. Né? Se você não der Fica seca, água, ela fica às seca. vezes não cresce, às vezes não dá flor, Nem às desenvolve. vezes não dá fruto. Então, a pergunta é, como que você tem cuidado, minha querida irmã, do seu casamento? Como que você cuida do seu marido? E o mesmo se aplica aos maridos. Como que você, meu irmão, tem cuidado da sua esposa? Como que é o seu casamento? Como que vocês cuidam um do outro, né? Será que você está dedicando um tempo, está dedicando um empenho? Será que não tem algo mais que você possa fazer para que esse cuidado seja estendido a essa pessoa que você se diz que é aquela que te completa, que é aquela que você ama, que é aquela que você agradece a Deus todo dia de estar do seu lado? Será que não tem um pouco mais para você fazer para que esse cuidado seja exposto nesse relacionamento, né, minha querida? Sempre nós podemos melhorar, né? É. E tudo nós embasamos, querido, com a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que o paixão pensa. Ai, porque o meu casamento é assim, o outro casamento é assado, não. Mas se você se balizar pelos princípios, porque Deus nos conhece. Sim. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para o casamento, para a família. Por isso que ele deixou orientações. Sim. Então, é muito sábio a pessoa que norteia a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. Isso vai muito além de religiosidade, mas implica o quê? Uma aliança. Acima de tudo, uma aliança de amor com Deus. Uma aliança onde você sabe que Deus sempre vai querer o melhor para a sua casa, para a sua família. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 8. Preste atenção o que a palavra de Deus nos fala. Lê lá, amor. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou ler novamente, para fixar bem. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que palavra. Você veja dura, que hein? o apóstolo Paulo, ele tomou cuidado de falar, especialmente dos da sua própria Da sua família. própria família. Então, é como se você negasse a fé, como se você Sim. não cresce. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Lá no Gênesis, quando na criação, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele disse, eu farei alguém que lhe o auxilie, que lhe corresponda, que esteja ao lado. Na sequência, ele diz, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Sim. Deus estabelece ali o princípio da unidade, do nunca mais estar sozinho, do caminhar junto. Unicidade, né? Dessa Cumplicidade. unicidade, de serem cúmplices, parceiros, Sim. de cuidarem um do outro. Então, se você respondeu a primeira pergunta que eu fiz logo no início, como você tem cuidado do seu casamento, se o casamento tem sido nutrido, ele vai estar saudável. Agora, se o casamento ele tem sido conduzido de qualquer forma, às vezes até com descaso, esse casamento ele fica enfraquecido. E aí você está negligenciando a ordenança da palavra de Deus. Isso é muito sério. E a palavra de Deus, em diversas passagens da Bíblia, tem o tratamento de relacionamento de Deus, Deus soberano, Deus Pai, Deus Criador, o Deus dono de toda a sabedoria, de toda a ciência, ele trata como nós, filhos. Sim. Olha, isso é uma relação que nós só observamos na família. Sim. Então, ele estende esse relacionamento como a família, sabe, de Deus, a família de Cristo, a família daqueles que estão
na profissão da mesma fé, Sim. no mesmo entendimento. Então, ele traz esse fortalecimento de relacionamento familiar, ou seja, de dedicação, Veja a importância, de né? amor, de cuidado, de zelo, a importância disso. Então, se nós simplesmente pegarmos esses exemplos da palavra de Deus, que ele nos trata como filho, o Pai que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, o único Filho, por amor de nós. Então, já pensou amor? Você hoje, mãe, que é mãe, tem o seu filho, você pai, hoje, para você ter o exemplo desse amor, o quão grande é esse amor de Deus Sim. para conosco, e ele o quê? Ele expressa através de que? Família. Por isso que a instituição família foi criada por Deus, para nós termos e vivenciarmos com intensidade esse amor, esse cuidado no dia a dia. Infelizmente, muitas ações do mundo moderno, como nós estamos tratando, é para destruir essa unidade, é para destruir esse amor, é para destruir a célula máter, né, amor? Plano maior de Deus aqui na Terra, que é a constituição da família. Então, por isso que nós temos que termos esse empenho no dia a dia de cuidarmos, de zelarmos cada dia mais pela preservação da nossa família, né? Porque nós cremos que ainda é a célula máter Sim. da sociedade, né? A família é a célula máter da sociedade. Se a família está bem, a igreja vai estar bem, não é? Porque a igreja é composta de famílias, né? A cidade vai estar bem, o Estado vai estar bem. A sociedade tudo vai estar melhor. Movimenta. Por quê? Porque a família está em harmonia. Sim. Agora, quando ela é atacada, destruída, e queridos, eu não tem como dizer o quanto que a família tem sido atacada hoje, porque os princípios, os valores estão mudados, trocados, as crianças estão sendo altamente influenciadas e nós temos que fazer alguma coisa. Eu sei que tudo que nós dissemos até agora não é nenhuma novidade. E nós sabemos que não é tão fácil. Verdade. Muitas famílias têm rompido, os laços têm sido quebrados, o cordão de 3 dobras, com certeza. Nós sabemos que o cordão de 3 dobras, que a palavra de Deus fala em Eclesiastes, está o marido, a mulher e Jesus. Certamente Jesus é a corda que não quebra. Sim. Agora, o marido e a mulher pode ser. Ele que sempre dá sustentação. Quando um ou outro simplesmente deixar de estender a sua mão para Jesus, O Senhor está ali. simplesmente estava trazendo que fraqueza no relacionamento. Agora, não é né? tão fácil, a gente sabe disso, né? Nós não vivemos um fantástico mundo de Bob. A gente sabe que o casamento tem alguns percalços, tem alguma Sim. diferença, porque são pessoas diferentes, né? Que têm as suas diferenças, sua personalidade. Só que a ideia de Deus é que nós caminhemos juntos em harmonia. Em harmonia. Então, eu assemelho o casamento, eu já tinha feito essa comparação, mas eu vejo o Diversas casamento vezes, como né? um grande quebra-cabeça. Verdade. Para você, nós aqui adoramos quebra-cabeça. Nós temos alguns colecionados que a gente montou e eu tô doida para montar, que agora a nossa filha nos deu Veneza com 1000 peças. 1.500. Aquele vai ser um desafio. É, 1.500? 1.500. Não, amor, 1000 peças. 1000 peças, Misericórdia, 1.500 já é demais. Porque até então a gente montou A gente de vai 500, né? Progressivamente, vai aumentando. Nós vamos progressivamente. É uma coisa que, nossa, a vida toda a gente nunca teve oportunidade. Agora, né, que a gente consegue tentar É cavar um isso. momento maravilhoso, né? Mas de estar por junto. quê? Por que o quebra-cabeça, ele simboliza muito o casamento? Ele precisa de 3 ingredientes, assim, fundamentais que você tem que ter na sua família. O quebra-cabeça precisa de paciência. Paciência, perseverança e colaboração mútua. Isso, enquanto eu tuço, você colabora Né? falando. É assim Isso, mesmo, não né? É esse Então, olha, paciência, porque senão perseverança. você não vai conseguir separar as cores, não vai conseguir separar de acordo com o desenho os formatos. E essa paciência. Peraí, a gente vai falar um por um. É. A perseverança, por quê? Porque tem hora que é vontade de desistir. E né? você não desiste. A gente outro dia a gente montou Amsterdã e tinha uma parte lá das flores que era tudo igual. Tudo igual. Era O céu. O céu, meu Deus, tudo é azul. Então você precisa de perseverança Isso. e colaboração mútua. E a paciência é a base de tudo, né? Faz de tudo. Porque a paciência faz com que você mantenha a perseverança Exato. de que você Não, nós vai vamos chegar conseguir, numa vitória. E a colaboração mútua é isso. Sempre estarem junto, um incentivando o outro, colaborando, achando alternativa, achando um jeito, planejando, Sim. conquistando junto. Isso é essa colaboração mútua. Porque às vezes você vai estar passando algumas situações na vida que simplesmente o cônjuge espera o quê?
todos esses pontos. Sim, Paciência para passar esse paciência, ponto. Perseverar, que vão vencer. Ninguém nasceu com essa dificuldade. Sim, então ou ela vai com essas sair. tribulações, ou com Isso. esses problemas que estão enfrentando no dia a dia. E a colaboração de estarem Mútua. juntos. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu vejo até Jesus, quando mandou os discípulos, de dois De em dois em dois, é. Imagine quando enfrentar alguma dificuldade. Certamente. Não é relatado, relata alguns pontos da Bíblia. Mas com certeza alguma cidade que não aceitou a visita deles, não aceitou Sim. a palavra de evangelismo e tudo mais, mas os dois estavam aí. Não vamos desistir, vamos perseverar. Paciência, querido. A gente vai Sim. levar uma palavra e alguém vai aceitar essa palavra de salvação ou tudo mais. E sempre o quê? Colaboração. E isso só se faz o quê? Quando tem dois ali. Sim, Um auxiliando sim. o outro, um incentivando o outro, um ajudando o outro. Por isso que o casamento é formado de duas pessoas. Essa Sim. aliança de amor foi firmada entre os dois para terem essa associação e essa sociedade desempenhada para quê? Estarem sempre o quê? Como se diz? Fortalecendo esses laços no matrimônio, né? E para no final você de ter uma... paciência, de perseverança e colaboração. E a gente poderia ficar o programa só nisso. É. Falando de paciência, de perseverança, você não pode desistir, e de colaboração mútua, porque você nunca vai ter uma tela perfeita sozinho. Não. Eu lembro que a gente estava montando, todo quebra-cabeça, você monta alguma, você vê lá na tela uma partezinha, você monta aqui, monta lá, até você ajustar. É. E às vezes uma peça pequenininha, que você não sabe onde encaixa aquilo, porque não, eu já falei, Paixão, isso veio errado nesse tabuleiro, não é possível. Mas é ela que vai dar a base para encaixar toda aquela outra. É verdade. Não é? E quem enxergou foi ele. Ele falou, olha, é aqui. Então, assim, é uma colaboração mútua. Eu não teria encaixado aquele outro pedaço, lembra, amor? Se você não tivesse colocado aquela pecinha pequena. Isso nos faz entender que os nossos, a nossa visão, o nosso prisma de visão é diferente. É diferente. E que bom que é diferente, Sim, né? sim. Porque você enxerga coisas que eu não enxergo e eu enxergo coisas que você não enxerga. Por isso que essa unidade faz com que você tenha uma visão ampla do plano de Deus na sua vida. Só que existem desafios que, se você não estiver atento, não vai ter esse encaixe perfeito. Você vai tentar forçar uma pecinha num lugar que não é ali. E aí que está o desafio do casamento. Né? Verdade. É de você saber como que você tá, como é que nós vamos fazer isso. Verdade. Sem perder a paciência, a perseverança e a colaboração e a mútua. colaboração. Porque, queridos, que nem a Catinha falou, tudo tem um preço, tudo tem um empenho, tudo tem que investir e essa persistência tem que ser contínua para que você chegue ao resultado positivo Sim. na sua vida. Para que você depois, com o seu bem, venha se maravilhar das conquistas, venha se maravilhar do momento que vocês vão estar vivendo de paz, de alegria. Por quê? Porque vocês tiveram momentos que vocês detectaram a necessidade o quê? De identificar essas peças. Querido, todo mundo tem uma pedrinha para ser colocada no seu quebra-cabeça, que às vezes vai ser a chave da história. Sim, para dar Às o fechamento vezes, completo. sabe? E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Não é verdade? Deus já colocou estratégias na sua vida, já te deu sabedoria, inteligência, já te capacitou para que você venha identificar qual a pecinha, às vezes, que você tem que colocar nesse seu quebra-cabeça do dia a dia para que você tenha uma solução de tudo, né? Só que às vezes, eu falo isso por mim, às vezes eu estava meio impaciente já com um joguinho, que eu já não conseguia enxergar mais, sabe? Não acontece isso. Se a pessoa está Acontece. impaciente, ela não enxerga. Então, às vezes, você deixa de usufruir Sim. né, daquilo que poderia ser tão bom, por quê? Porque faltou isso. Verdade. E para nossa vida, né? Para a gente viver bem, a gente tem que ter isso, né? Aí eu poderia perguntar, como é que está a sua paciência? Independente de você ser casado, solteiro, divorciado, viúvo, você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa perseverante? Você colabora e aceita a colaboração mútua? Isso é muito importante, por quê? Porque o grande desafio, o campeão número 1, com mais de 84% em todas as pesquisas, o grande desafio do casamento moderno é a falta de tempo. Olha só. Falta de tempo. Na verdade, não é a falta de tempo. A reportagem diz falta de tempo. Mas eu diria nós- a má gestão Sim. da administração do tempo. Eu ia até completar, porque o tempo é igual para todos. Né? O tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem as 24 horas, mas como você está administrando esse tempo?
Sim. Como que você está tendo a sabedoria e o planejamento de investir esse tempo em família, né? Sendo, é lógico, sendo os compromissos todos honrados, você trabalha, você tem seu dia a dia, tem seus afazeres em casa, tem os filhos para cuidar, educar, tem seu momento, tudo isso requer tempo. Mas como você está administrando esse tempo? Como você está tendo a percepção de que há uma necessidade de você ter um tempo maior com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, identificar isso e planejar para que tenha um êxito no dia a dia desse planejamento e ter esse tempo favorável para vocês, né, meu amor? Então, mas você usou o termo certo, porque é uma questão de você planejar, Né? de se organizar. Por que tem gente que consegue ter um tempo junto e tem gente que não consegue? Às vezes até no âmbito espiritual. Por que tem gente que consegue orar, ler um trecho da palavra e outras pessoas não conseguem? Ai, minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, eu corro muito. Ok, eu já vi gente falar, eu queria que tivesse um dia de 30 horas. Se a pessoa com 24 horas não dá conta, se ela fosse possível ter um dia de 30 horas, ela iria estar exacerbada do mesmo jeito. Isso- Então a questão é a administração. Administrar, a gente aprendeu logo no comecinho do nosso casamento. A gente não tinha instrução, não tinha sabedoria, não tinha entendimento, mas nós estávamos prontos a querer acertar. Porque eu lembro no casamento, minha esposa sempre trabalhou, eu também, sempre procuramos ter o tempo junto, mas no começo do casamento eu achava que eu tinha o direito de descansar mais do que ela. Então chegava o fim de semana, ela ralando lá na casa tudo, eu fazia só uma parte lá, eu já estava lá. cansado. Eu já estava pegando fôlego, pegando o trem. Todo homem pega o trem. Falei, não, vou pegar o trem. E aí eu exigia dela. Falei, bem, você não fica aqui do meu lado, ó, vem cá, vou ficar mais um tempo. Ela falou, como vou ficar? Se tem ainda todos esses compromissos, Tinha louça para lavar, todas tinha essas coisa para fazer. tarefas, né, Pois é. do dia a dia, porque a gente centralizava no final de semana. Não é diferente, muitos casais são assim. Sim. Alguns casais têm a oportunidade da esposa estar em casa, com os afazeres de casa, então deixa tudo mais tranquilo. Mas era isso. Aí que caiu a ficha. Ela falou, se você me ajudar com isso, aquilo, eu vou ter mais tempo disponível para estar do seu lado. Sim. Lembra, né, meu amor? Aí nós organizamos, Aí né? nós organizamos. São as mesmas 24 horas. Eu falei, opa, peraí, então se eu não descansar agora, mas eu ajudar ela, daí sim, nós dois vamos estar juntos. Sim. E aí administramos isso que levamos para os nossos 33 anos de vida em conjunto. Sim. Né? Para identificar quando o tempo dela às vezes está escasso, ela necessita de ajuda, estou lá do lado. Sim. Quando às vezes meu tempo está escasso, Da eu mesma necessito de forma. ajuda, ela está do meu lado para quê? Para depois convergir para esse tempo as dois. E né? isso é uma constante, porque a nossa vida, a gente sempre fala, ela é cíclica. Começamos nós dois, você lembrou agora a época que eu ainda fazia faculdade, Sim. eu casei ainda fazendo faculdade, na época que eu ainda estudava, que você, né, no banco correndo, e que éramos só nós dois. Aí depois vieram as crianças, foi uma outra gestão. Que teve que envolveu uma administração de um tempo a mais, né? Teve de que sentar e dedicação e adequar. tudo mais. A gente tem que entender que de tempo em tempo, o casal tem que parar e fazer um balanço. Sim. Né? Peraí, tá legal assim? Não, vamos fazer aqui. É como se fosse um check-up. Você não faz um check-up, Sim. médico? Acho que eu tô precisando de um. Você não faz um check-up de vez em quando para ver se tá tudo ok? Eu só estou tranquilo porque você já foi no médico, né? Exato. Senão... A mesma coisa é dentro do casamento. Então tá, estava adequado a nossa gestão de tempo naquele momento que éramos nós dois. Depois que eu engravidei e vieram as crianças, foi uma outra gestão. Aí Exato. depois, época de escola Sim. e tantas outras Pós-graduação, situações, e vai tudo, estudar, e leva a outra criança gestão. e busca a criança, é outra gestão. Você vê que você vai ajustando o seu tempo de acordo com as necessidades que vão surgir Isso. e vão agregar no seu relacionamento a capacidade de você estar administrando para que não tenha o quê? Atritos e desentendimentos no dia a dia. Para que não venha fugir. Fugir, né? E mais uma vez a gente tem embasamento na palavra de Deus, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, apenas o verso 1 e 2, Eclesiastes 3, 1 e 2, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Olha, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sim. Há tempo de nascer e tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E assim segue o texto falando das diversas coisas, mas dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo para você cuidar de você, há tempo para você cuidar do cônjuge, para a gente ter um diálogo com qualidade, tempo com os filhos. A gente tem tempo para tanta coisa. E vamos combinar, quando a gente quer, a gente arranja um tempo, não é verdade? Porque às vezes a pessoa ela não cuida da sua saúde e vai protelando uma situação, de repente ela é barrada, tem que arrumar um tempo, não tem? Ó, a boa administração do tempo faz com que você não perca tempo. Olha só. Muito bem. Coisa simples. É a pura verdade. Mas é isso, a boa administração do tempo faz com que você não perca tempo. Como você citou, até isso, né? De estar concernente à saúde, concernente à manutenção. Uma hora você tem que achar um tempo. O tempo de cuidar de você, o tempo de cuidar de quem está próximo de você, de quem você ama. E pensando nesse tempo, agora nós vamos, né? Nós vamos ter que terminar esse tempo, porque a gente já vai para o intervalo. Tomar uma aguinha, né? Eu quero terminar fazendo essa pergunta, deixar você pensando aí, que cabe para nós também. Que tempo você tem dispensado para o seu casamento? Olha. Que tempo? Não é tempo de fazer comida, de lavar roupa, de fazer isso, fazer aquilo. Isso aí são coisas domésticas, mas que tempo você tem dispensado para o seu cônjuge? Para esse cuidado, para o seu namoro, para o seu noivado. Que tempo você para, de repente, ter um tempinho para ver um filme, para estar junto? Que tempo você investe no seu casamento? Ou simplesmente só estar junto e olhar um para o outro, né? Isso é um grande desafio. Não é? Vamos para o nosso intervalo, não sai daí, a gente já volta. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá!
Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Metade de 2023 já passou e é com grande entusiasmo que anunciamos a pré-venda do material devocional Apacentai o Pequeno Rebanho 2024, tendo como tema Assim diz o Senhor. A Agenda Apacentai é dedicada a proporcionar momentos de reflexão e crescimento espiritual. É uma ferramenta essencial para a vida da igreja e você não pode ficar sem a sua. O valor do primeiro lote está em R$60, então corre para garantir o seu antes que o preço mude. Você também pode adquirir o voucher para o nosso material didático e devocional Apacentai Kids, uma ferramenta muito especial para a educação e evangelização de nossas crianças. O material infantil tem um valor único de R$55 e você pode garantir ambos na nossa livraria através dos QR Codes nas praças da igreja ou através do nosso site, bpcbandaqui.com.br. Estaremos te esperando dia 2 de dezembro na Casa de Oração para Todos os Povos. Não perca essa oportunidade de garantir que o seu ano de 2024 seja dirigido pelo que o Senhor diz. Muito bem, estamos de volta, tratando do programa Aliança de Amor, falando dos grandes desafios do casamento moderno. O primeiro que a gente falou, abordado com mais de 80% das pesquisas, é justamente a falta de administração do tempo no relacionamento. Como que é importante isso, né? Engraçado, a gente estava pensando, no namoro a gente tinha tempo, né? Sim. Já não tinha tempo para namorar, para sair e tal? Por que não tem esse tempo? É a administração. Por que não tinha? Porque você se preocupava em ter aquele tempo junto. Era uma prioridade. Porque você ia ver, a gente ia se ver e depois cada um ia para sua casa e depois quando que eu ia te ver? Então a gente priorizava isso, o tempo de estar junto. Né? Então às vezes hoje em dia casaram, estão na mesma casa e parece que agora... Parece que não tem mais. Agora que já tem todo o tempo junto, né? Agora que tem todo o tempo, parece que não identifica essa necessidade desse tempo junto, né, meu amor? Então anote aí, primeiro grande desafio é fazer a gestão do tempo. Segundo grande desafio, a gente está falando do desafio do mundo moderno. É uma coisa que na época dos meus pais, na época dos meus avós, não precisa nem tão longe, na época dos meus pais, eles não tinham esse problema aqui. Hoje em dia, muitos casais têm a grande dificuldade que o casamento tem enfrentado é o excesso de rede social. Meu Deus. Nós sabemos que a tecnologia, ela tem avançado muito, isso é muito bom. Hoje você conecta na palma da sua mão a sua área financeira, você acessa banco, você faz pagamento, você fala com pessoas do outro lado do mundo. A tecnologia está aí e é uma bênção, desde que você saiba usá-la. Saiba usá-la. Entendeu? Você sabendo usar para aquilo que é bom, porque tem gente que usa também dessa mesma ferramenta para aquilo que é ruim. Todo mundo sabe dessa preocupação e dessa distração que essas redes sociais trazendo essa distração faz com que o quê? Roube o que só tem. Sim. Roube aquele tempo. Você vê que a gente estava falando do. O primeiro grande problema é a falta de tempo, né? A falta de tempo. E esse aqui é um fator, esse excesso nas redes sociais faz com que você não tenha uma administração legal do seu tempo. Então, olha como as duas vão se associando, sendo que foi as duas mais votadas
como que trazia um grande desafio. Um grande desafio, porque estava prejudicando o relacionamento. Então, veja bem, as redes sociais, infelizmente, há uma média, às vezes, diversas pesquisas que a gente verificou, às vezes uma média de 5 a 6 horas por dia. Sim, sabe, sim. nas redes sociais, que você simplesmente não vai tendo noção, vai participando, vai se envolvendo, vai se dedicando. Quando você vê, foram tempos roubados, sendo que nada de útil, às vezes, você trouxe nesse tempo que você estava buscando nas redes sociais. Sim. Por isso tem que usar com sabedoria, com entendimento. Sim, porque tem coisa boa. Mas você falou bem, tem coisas que são fúteis. Né? Você fica olhando lá, um TikTok da vida. É legal, é divertido, só que às vezes a pessoa fica demais naquilo. Quanto tempo você investe em rede social? Seja qual for. Você vai desde o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Repito, são ferramentas de tecnologia importantes para o nosso dia. A gente trabalha através disso, né? Verdade. Hoje em dia, falou TikTok. Você tem muita facilidade, mas tem coisa, gente, que é Você falou banal. TikTok, não sei, eu vou me aprofundar, porque foi antes até de vir para o programa, não sei quem me falou que... Eu te falei. Foi você, né, meu amor? O CEO, isso Olha é uma lá. reportagem. Isso. O CEO do TikTok, ele tem filhos de 10 e 13 anos. E eles não têm redes sociais. Não tem nem celular. Olha lá. Por quê? Porque ele sabe que isso pode viciar uma criança. Você vê só? Olha isso. Olha o o CEO termo. do TikTok. Olha o termo, pode o quê? Viciar uma... Exatamente. Então, você vê até... Ao invés de focar nos estudos, no aprendizado, num novo idioma, vai ficar com coisas fúteis, bobeira. Então, cada um sabe que aquilo lá é viciante. Sim. Para que foi criado? Para, sabe, distração, para chamar a atenção, para que você, cada vez mais, você fique viciado e tenha horas e horas navegando, buscando, e às vezes sem trazer... É uma perca de utilidade tempo, né? nenhuma, né? Sim. Se às vezes, que nem a Catinha falou, saber usar as redes sociais, saber usar essa tecnologia. Se às vezes você está lá buscando algo para trazer um crescimento, um Uma desenvolvimento, edificação, uma isso. edificação. Às vezes, quantos cursos tem Sim. disponível, até gratuitos? Em programas anteriores até mencionei, nós passamos por uma pandemia. Muitos têm tempo de ficar em casa buscando. Sim. Mas eu só tive uma identificação de uma única garota, de 13 anos, de 13 ou 14 anos, um único exemplo que a gente teve de todo esse horizonte, de todo esse percentual de pessoas que entram nas redes sociais, somente eu tive a notícia dessa única estudante que ela conseguiu estudar 3 línguas gratuitamente e se especializou no período da pandemia. Veja. Quer dizer, ela direcionou, ela soube administrar o tempo dela, ela soube focar e identificou algo que poderia ser benéfico para ela através das redes sociais. Sim. Né? E isso estava aberto para todos. Todo mundo teve Quantos oportunidade. se empenharam igual ela? Quantos que agora têm uma projeção profissional ou têm uma qualificação que identificaram essas possibilidades dentro de uma rede que pode te favorecer? Quantos porcentos dedicam-se a ter uma qualificação ou ter um momento de usufruir as redes sociais em benefício próprio? Sim. Ou quantos estão somente se distraindo? Com coisas né? boas. Né? Não tem nenhum problema na distração. Não. Então não posso ver nada que me distraia? Sim, você pode ver, não tem problema. A questão é você enfiar a cabeça ali e não sair nunca mais. Olha só, o Salmo 119, o verso número 37, olha a advertência do salmista. Salmo 119, 37, eu vou ler na versão NVI, diz o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Olha, ele pede, Senhor, tira os meus olhos das coisas inúteis. Ou seja, coisas que não edificam, que não trazem nada. Aí a pessoa fica... Não traz crescimento, né? Com todo respeito, eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe o que eu vou falar. Tem um programa de domingo que eles chamam, a apresentadora chama o pessoal das redes sociais, o que na internet bombou, né? Aí você vê lá o cara que jogou farinha, e jogou ovo, e fez uma dancinha, o cara tá com 3 milhões de acessos. É a distração. É isso que eles buscam. 3 milhões de acessos por causa de uma dancinha.
Então. O outro tinha 5 milhões de acessos porque fez uma briga, fez uma brincadeira. Aí você começa a olhar e fala, meu Deus do céu, 3 milhões de pessoas pararam para assistir aquilo mais de uma vez. Sabe, queridos, a gente está falando que muitas vezes, e a Bíblia fala isso, que o povo é destruído porque falta conhecimento. A gente não está aqui proibindo ninguém de se divertir, de ter o seu momento lúdico, tudo bem. Só que a vida não é isso. Você não vive de TikTok, de dancinha, de bobice. Tem gente que o tempo todo só fala, ai, porque eu segui tal blogueira, ai, porque eu sigo isso, porque eu sigo aquilo. Você não vive. Você só segue os outros? E às vezes acaba... É demais, aquela coisa assim. E acaba tendo aquela preocupação de consumir só aquilo que é indicado pela blogueira, né? Sim, elas ganham milhões. Nossa, a blogueira mostra essa capinha cor-de-rosa aqui, assim, pronto, tá todo mundo de capinha cor-de-rosa. Aí você se empenha em estar buscando aquilo. São os chamados influencers digitais, né? Mas o que a rede social, essas distrações do dia a dia traz, uma preocupação maior. É a falta de diálogo que traz, Sim. falta de assunto. Às vezes aquele tempo que a gente vê que as pessoas estão reunidas, a gente vê, o laboratório nosso, às vezes, é numa praça de alimentação no shopping. Sim. Você vai ver quando as pessoas estão lá, estão sempre interagindo, sempre todo mundo olhando de cabeça baixa, assim. o celular, sempre procurando as redes e tudo mais. Às vezes dá uma risadinha, aí o outro pergunta, ué, o que foi? O que é de graça? Não está interagindo. Não é para a pessoa que está na frente, é aqui quem está na tela, né? Não está tendo diálogo. Então, qual a preocupação? Às vezes tem aquele momento, sabe, tão maravilhoso, dos dois juntos. Qual a preocupação? Tirar foto, colocar nas redes sociais, no Insta, no Face, o que foi para o quê? Está participando do que fez, mas não está curtindo aquele momento. Não está se aprofundando naquele momento. Está mais preocupado em tirar uma foto. Para ver as curtidas, né? Então, não está nem interessado com aquela pessoa que está presente, com interagir, de ter aquele diálogo, a preocupação. Você sabe quais são os sonhos, os projetos, as preocupações que aquela passou no dia a dia, não, as dificuldades fica que passou bobeira, na semana, as dificuldades que passou no seu dia com os filhos, ou o marido no trabalho? Não, por quê? Está preocupado o quê? Nas curtidas, está preocupado o que está expondo alguns pontos nas redes sociais para ter o quê? Para ter aquele acompanhamento das curtidas, que infelizmente é um outro assunto que a gente vai trazer, que também foi identificado nessas pesquisas, que até a falta de curtida, quando essas pessoas se expressam nas redes sociais, e não tem a quantidade, trazendo né? depressão, está trazendo, sabe, uma depressão grande, um estresse tão grande, uma ansiedade tão grande, Sim. que está mudando até seu modo de agir, de pensar e de falar, e mudança de vida por causa do comportamento das pessoas no dia a dia. Você vê? Nós vimos isso. Né? Existe meio que uma competição no ambiente do colégio, por exemplo, ensino médio. Aí a guria colocou lá, nossa, ela teve 532 curtidas. Nossa, 530. A outra teve 800. Por que ela teve mais do que eu? Sabe? Então, queridos, a gente está falando para a gente tomar cuidado. É uma arma que deve ser usada, nós utilizamos. Só que com cuidado. Sim. As nossas crianças precisam ser crianças. Seus filhos precisam brincar. Sua filha, menina, ela tem que ter a bonequinha, brincar de casinha, o fogãozinho. O menino, ele vai jogar bola. As crianças hoje estão com 2 aninhos de idade, já está com o dedinho na tela. Exatamente. Percebe? Isso está gerando trazendo uma geração de crianças obesas, doentes, crianças que com 5 anos de idade estão passando psicólogo porque estão passando situações de depressão. A gente tem que tomar muito cuidado para isso. Isso aqui é um dado alarmante. 73% dos casamentos reclamam de redes sociais. Por quê? Ele não tem tempo para mim, ele está no celular. Ela não tem tempo para mim. Está no celular. Está no celular. Percebe? Nós acompanhamos um casal que o marido, ele chega, ele cumprimenta a esposa e os filhos de longe e ele vai para o quarto. Por quê? Porque é o momento dele jogar. Então o filho tem 2 horas para jogar, o pai tem 4. Por quê? Porque ele é o pai. Então, peraí, uma casa que ninguém conversa, ninguém senta junto, ninguém faz um joguinho de tabuleiro, não é não? Porque um jogo de tabuleiro tá todo mundo junto, tá todo mundo interagindo. Ninguém monta um quebra-cabeça. Querido. Ai, que coisa chata, a gente quer joguinho, a gente quer agitação. Gera até uma impaciência, queridos. Eu não sou muito... Eu utilizo, mas dentro do limite. E às vezes tem
tem alguém que quer se comunicar comigo e manda lá no Zap, e eu tô fora, não tô Não fica atento direto àquilo. Mas eu vejo que a pessoa se comunicou e às vezes eu passei um tempo, não vi a mensagem e depois a pessoa põe interrogação, depois a pessoa põe exclamação. Atrás do outro. Ei, onde é que você está? Como é que você... Mas, queridos... Se não atendeu de primeira, porque não estava, é mais ou menos óbvio, não né? Não se estresse, descanse. Lembra no começo que a gente falou, a paciência, não é verdade? Sim. Né? Tenha paciência. Persevera, colaboração. E colabora, sabe? Não faça disso um estresse na sua vida. Ai, não viu? As pessoas ficam impacientes. Já pensou se essa pessoa vivesse no tempo do orelhão, meu amor? Misericórdia. Muitos nem sabem o que é orelhão. Nem sabe Muitos disso. nem sabem o que é orelhão. Hoje em dia, orelhão é até algo que é patrimônio... de museu, né? De museu e tudo mais. Ia se destruir. Então, dê um tempo, porque depois vai vir a resposta. Às vezes me preocupa, porque da mesma forma que às vezes eu vou interagir com um ou outro, eu percebo que eu mando uma mensagem, eu mando algo e... Querido, se eu coloquei imediatamente, ele já está respondendo. Você seja, sempre fala, nossa, a pessoa está com o telefone na mão. Está no às vezes está mesmo. E às vezes são nas manhãs, nas madrugadas. Eu falo, esse cara não vai descansar? Pois é, está com o celular na mão, né? Não está com a esposa? O que ele está fazendo com o celular? Porque não é possível. Às vezes é algo que às vezes despertou, eu coloquei lá, 2, 3 horas da manhã, 1h30 da manhã, atento e já respondendo. Queridos, cuidado, sabe? Tem equilíbrio, sabe? Isso aqui é para você se desvencilhar disso aqui, como a Catinha falou, o próprio CEO da TikTok, é isso? TikTok não deixa os filhos usarem. Ele identifica isso como um problema que pode ser viciante. Sim. Será que você, às vezes, não está viciado? Queridos, nós vimos um filme que a mãe adotou uma regra de simplesmente pegar o celular, lembra, meu amor? Punha tudo na caixinha. E ela pegou uma caixinha com lacre, num cofre, e falou, não, dá todo mundo o celular que nós vamos hoje jantar sem celular. Sem celular, Adolescente falou, eu preciso pegar água. Eu quero água. Daí a mãe falou, não, mas tem aí na mesa. Não, eu quero mais fresca. Ela saiu do convívio, do ambiente, daquele ambiente, e de vez em quando a família estava escutando umas marteladas, adolescente... Não, ela pensou que estava aberta a caixa, né? Ela forçou a caixa. Quando ela viu que estava trancada... Tinha uma senha. Ela ficou desesperada? Ela pegou um martelo lá da cozinha e quebrou para pegar o celular. Pegou o celular e subiu para o quarto dela, diante desse desespero. Sabe? Diante dessa ansiedade, dessa coisa se tornou viciante, né, na vida da... Você pode utilizar para trabalho, ok. Mas você já experimentou, de repente, um final de semana, você ficar sem o celular? Tem gente que tem tremedeira, tem gente que passa mal. É um exercício, né, isso aí, né? A pessoa não vive, não vê outras coisas. Às vezes você vai, sei lá, você vai viajar, você está num parque, tudo bem você tirar foto, você mandar, eu também faço isso. Só que, peraí, curte aquele momento, aproveita, sabe? Não fica só ali naquele negócio, porque tem gente que fica realmente desesperado. Por que tem hoje os chamados influenciadores digitais? Olha o nome, a pessoa não atenta para isso. O que é um influenciador? É alguém que vai trazer influência, não é? É alguém que vai ditar conceito, vai ditar valores. E você deixa os seus filhos à vontade para olhar o que querem na internet? Para se comunicarem com quaisquer pessoas? Quantos avisos a gente vê de pessoas que agem de má fé, pessoas que às vezes até são pedófilos do outro lado e de repente estão, meu Deus do céu, quando se ouviu falar de trocar um nude, de trocar foto? Queridos, isso é mundo, nós estamos falando do mundo moderno. Estamos falando do casamento dentro do mundo moderno. Eu acompanhei uma moça que ela terminou o namoro, uma moça cristã, uma menina de Deus, que estava namorando um outro sujeito que se dizia cristão. Não era. E ele tentou avançar o sinal, ela disse não. Aí ele falou, então tá bom, já que a gente não vai transar enquanto a gente namora, porque o nosso namoro é cristão, então já que a gente não pode pegar, a gente pode ver. Falou assim pra menina. Aí a menina falou, como assim? Aí ele falou, foto nude. Você tira a foto, me manda, e eu mando foto pra você. Evidentemente que ela terminou o namoro e mandou o cara andar. Por quê? E hoje em dia, queridos, não pode ser normal. Estamos falando do mundo moderno. Só que a nossa moral, a nossa vida com Deus, isso não muda. Os princípios que nós temos, os valores, não mudam. É normal mandar nude.
Não é normal. É normal marido e mulher não ter tempo um para o outro, não ter tempo para os filhos. Por quê? Porque tá ali, na rede social. Aí deixa eu ver o que a fulana falou. Nossa, eu acabei de pôr meu pudim, só 82 pessoas viram. Sabe? Tem gente que põe o pudim, tem gente, olha, eu tô fazendo pudim. Ó, tô pegando leite condensado. Gente do céu. Querida, a gente tem que tomar cuidado. Quanto tempo, né? Ocioso, né? Uma esposa me usou uma expressão muito forte, mas ela falou que o marido tá algemado ao celular. Ela usou esse termo, ela falou, é como se você estivesse algemado, as suas mãos estão algemadas. Por quê? Porque não solta o celular, não faz uma outra coisa, não tem um tempo para uma prática esportiva, para estar com as crianças, para jogar bola, para rolar na grama, para fazer nada, não é? Gente, isso aí é tão viciante que se você observar quando você vai no cinema, hoje em dia, no meio do filme e tal, aquela atenção, você pode ver um monte de luzes de celular que a pessoa nem está aí. Não está vendo o filme, perde, né? Não, perde a história, perde o contexto, o texto de tudo, perde aquele momento, se está acompanhado e está junto. Por quê? Por causa desse vício que se tornou o uso. Você usou um termo legal. Exacerbado das redes sociais. Algemado, né? Algemado. Né? Eu lembro uma vez um pastor de uma, isso é muito sério, de uma igreja quadrangular nos convidou para um retiro de casais e ele teve o cuidado de... Nossa, foi maravilhoso. De identificar uma região que não tinha sinal de celular. De jeito nenhum. Era um vale. Era um vale na cidade de Salesópolis. Eu lembro nós éramos os palestrantes. Os palestrantes. Não pegava sinal de celular, não pegava sinal de TV, nada. Então era o quê? Para se manter o diálogo. O único sinal, ele falou, se tiver alguma emergência, tem aqui aquele alto, o mirante, que longe, você tem que subir 450 degraus, meu Deus. Que lá no mirante pegava o sinal. Então, alguma emergência e tal. Queridos, mas você acredita que tinha uma disputa do pessoal que às vezes subiu aqueles 450 degraus para ter aquele tempo de celular, não era nada urgente. Simplesmente o quê? Para ver as redes, o que estava... Queridos, pensa bem, a sua atitude no dia a dia, será que não dá? Naquela administração de tempo que a gente falou que muitos falam do tempo. Sim, do que tempo não tem tempo. Que não tem tempo, que a gente falou que é um tempo mal administrado. Isso. Será que se você se educar e ter o controle dessa utilização, desse excesso nas redes sociais, você não vai estar beneficiando o outro item? Não é verdade? Que até a preocupação de um país comunista como a China, ele vai penalizar os pais porque ele adotou uma medida, lei, que tem um limite, não sei agora precisar do tempo, mas acho que é de 2 horas diárias para a utilização das redes sociais. Sabe, o adolescente. E se for identificado que ultrapassou aquelas 2 horas, os pais serão penalizados. Tem uma multa, tudo mais. Você vê o próprio cuidado de um governo que o quê? As mentes estavam sendo completamente distraídas ou completamente fugindo de um foco maior para ter esse cuidado. Quanto mais nós, né, que temos as nossas famílias, os nossos filhos, né, as nossas esposas, os nossos maridos, será que não temos que ter essa preocupação de estarmos tendo um equilíbrio da utilização disso, para ter a ideia, será que isso está me roubando? O que está afetando no meu relacionamento? Será que eu estou algemada, o que está prejudicando o meu relacionamento, né? Eu sei que quando nós remetemos à época passada, o pessoal fala, isso é saudosismo, isso é quem gosta de passado é museu, é coisa antiga. Só que antigamente as crianças tinham mais saúde, as pessoas eram mais dedicadas, as pessoas liam livros. Hoje em dia, tudo bem, você tem o e-book, você lê o livro digital, mas você está tendo uma leitura, entendeu? A grande preocupação, queridos, nós não somos saudosistas, não somos contra a evolução. É mistério que isso aconteça e que bom que você tem muito conteúdo. A questão é a sua administração nisso. É como você lida com as redes sociais. Será que você está algemado ao celular? Será que você está algemado no computador, na telinha? Sabia que quanto mais tempo você fica, especialmente à noite, com seus olhos na tela, você vai ter problema na pálpebra, porque existe uma dilatação? A pessoa não consegue dormir, aumenta a ansiedade. Queridos, tudo com dosagem.
tudo de uma forma equalizada. Nós temos que entender que a tecnologia, olha que antagonismo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Hoje em dia, o avanço da tecnologia, ela tenta reproduzir cada vez mais robôs humanizados. Sabe aquele robô com perfil de gente, que mexe os olhos? Inteligência artificial cada vez mais humanizado. E os humanos cada vez mais robotizados. Sim. Olha que inversão que está acontecendo. Então você vê hoje a inteligência artificial gerando robôs humanizados e os humanos escravizados, robotizados, fazendo as coisas automaticamente. Há uma inversão de valores. Aí você vê a criança ficar desesperada, porque ela... Nossa, passou 5 minutos. Eu tenho sobrinhos em fase escolar e minha irmã estipula um horário para cada um. Nossa, se um deles extrapolou, não, passou 3 minutos do meu joguinho, entrou 3 minutos, então eu vou ter direito. Brigando por causa de 3 minutos num joguinho. Olha lá. Mas o que a Catinha falou é para a gente pensar, para a gente estar refletindo. Porque aqui a gente fala são as grandes, os grandes desafios do mundo moderno. Isso. É o que a gente está percebendo, que são essas coisas que estão penetrando no dia a dia, na nossa vida. No dia a dia está fazendo com que tiremos o foco principal de uma vida saudável. Sim. De uma vida de comportamentos saudáveis. Que nem a Catinha citou isso aqui, por isso que a gente interage. Olha, você falou uma coisa forte. O robô sendo humanizado e os humanos sendo robotizados. Mas se você pensar bem sobre uma vida saudável, pensa bem, todos os valores. A alimentação do mundo moderno, completamente diferente da alimentação do tempo dos nossos pais. Sim. Não muito distante, de 30 anos atrás, que trazia o quê? Uma saúde, mente e físico para a criança. Sim. Né? O tempo que a Catinha falou, olha só, isso é roubar o tempo. Então, o que as pessoas hoje estão trocando? Não investe mais na saúde, no exercício físico. Simplesmente estão só cada vez mais sentados no seu sofá, prestigiando o quê? Umas redes sociais, um computador e tal, não tem mais movimento. Tanto é que nas escolas, quando a gente pergunta, e qual foi a sua aula de educação física? A gente está sentado lá na arquibancada da quadra, cada um com o seu celular, o professor o professor dá presente. Pois é, como não assim? Tem mais aquela vida saudável, porque isso vai o quê? Cada vez mais escravizando a humanidade, né? Desses pontos que e o diálogo que havia em família fica roubado. Porque não tem então, tempo. Você vê que são coisas que estão penetrando no mundo moderno para a gente não ter uma evolução que a gente deveria ter, pelo contrário, o que a gente chama de evolução. É isso que eu ia falar. Pronto, você fechou. Eu ia falar, o que parece uma evolução, na verdade está involuindo, está retrocedendo. Sim. Por quê? Por conta de toda essa situação. Aí eu lembro do texto de Eclesiastes 9, que a palavra de Deus fala, aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida fugaz. Se aplica para também com o homem. Aproveite a vida com o homem que você ama todos os dias da tua vida fugaz. Fugaz é aquilo que passa rápido, porque essa é a porção que Deus te deu. Verdade. Então, se você pensar, peraí, eu estou aproveitando em quê? Não, peraí, você quer conversar depois? Deixa eu olhar aqui. Não, é minha vez. Eu vou ficar aqui no joguinho, no TikTok, nas coisas, como a gente leu, né? Salmo 119, nas coisas inúteis. Vou ficar aqui olhando como é que faz uma coisa que nunca na vida eu vou fazer. E o tempo que você despende aqui, você deixou de aproveitar com tanta coisa. E você falou um outro ponto que eu ia falar, que é a alimentação, as atividades físicas e a leitura. Porque a leitura desenvolve a inteligência, desenvolve a mente, traz satisfação. Então, cada vez mais estão deixando esses pontos que foram substituídos pelo mundo moderno, que está trazendo o quê? Fragilidade nos relacionamentos de uma família, ou nos relacionamentos sociais, no relacionamento de trabalho, que o mundo corporativo está cada vez mais sofrendo ações de situações que traz o quê? O estresse, o desânimo, né? Ansiedade e tudo mais, por causa desses pontos. Por isso, analise, faça um check-up, como a Catinha falou. Será que eu estou mesmo desequilibrado ou não
não tem o equilíbrio necessário sobre esses 2 pontos que a gente falou, Sim. que vão ser outros pontos que a gente vai estar abordando. Né? Vamos deixar bem frisado isso. Só esses 2, Nós já né? estamos encerrando o programa, mas pense nisso. Como que você tem administrado o seu tempo e, da mesma questão de tempo, quanto tempo você dedica a redes sociais? Poderia estar cuidando um pouco mais de você, Sim. a começar da sua vida espiritual, da sua vida física, do seu convívio harmonioso em família, com os seus filhos. Sim. Quanto tempo que você fica? Ah, não, eu trabalho. Ok, você está trabalhando. Então, você tem uma carga horária. Você trabalha das 8 da manhã até as 18 horas, que seja. Tem um horário de almoço, ok, você está trabalhando. E depois disso? Será que você vai para casa e ainda fica ali nas redes sociais? Ainda tem que ficar... Vamos tomar cuidado com isso, vamos prestar atenção. E a semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre os desafios. Na verdade, os grandes desafios do mundo moderno. E para a gente dar uma quebrada nisso, a gente quer anunciar mais uma vez o nosso Congresso de Casais. Está chegando, Sim, né? Parece verdade. que não, mas agora, dias 1, 2 e 3 de setembro, ainda nós temos vagas. Estaremos lá no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. Deus ajude mas lá tem bastante sinal, né? Mas tomara que perca um pouco o sinal. E nós, a Catinha falou que nós temos vagas, mas nós já chegamos no estágio de vagas limitadas. Sim, então, é se verdade, você né? já tem intenção de estar indo, prestigiando, por favor, entre em contato, se comunique conosco. Nosso pastor né? Josinaldo e a Dani. Sim. Pastor Josinaldo, um homem de Deus tão ocupado. Esse homem, para quem não sabe, ele é o diretor da nossa Tríplice Fronteira Africana. Agora ele está, se não me engano, ele está no Togo, que eu falei com ele recentemente. Togo, Benin, Burkina Faso. Ele está sempre aí fazendo um trabalho extraordinário na obra de Deus. E ele reservou esse tempo para estar conosco. Ele que vai estar ministrando. Então vai ser um tempo muito especial. Com a esposa, né? A irmã Priscila e o pastor Daniel vão estar aí responsáveis pelo louvor. Então, se você deseja ir, nos procure. Entre em contato, fala, olha, eu quero ir para a gente poder reservar a sua vaga. O pacote total do casal sai R$ 1.600, ao inclusive, ok? Exceto bebidas. Isso a gente ainda consegue parcelar em 4 vezes, tá bom? Nos procure, a gente vai ficando por aqui. Queremos mandar beijo para todo mundo, porque nós precisamos gravar esse programa, né? Não estamos ao vivo, mas na outra semana nós estaremos juntinho aqui. E pense nisso, quais são os grandes desafios do seu casamento. E para você que está nos assistindo ao vivo, fica aqui o convite também de estar prestigiando nosso primeiro congresso regional Mandaqui Bragantino de louvor, né, que vai ser um tempo especial. Então, visite sexta e sábado à noite os cultos abertos para estar recebendo os convidados. Então, prestigie na Avenida Ultramarino 616. Será uma alegria estar conosco, né, meu amor? Um beijo, queridos. Até outra semana. Deus abençoe. Deus os guarde. Aliança de amor. Aliança de amor.